Marcos 5, do 22, do 21 em diante. É uma história meio conhecida, acho que todos conhecem. A história de Jairo e da sua filha, né? Onde Jairo chega para Jesus, informando que sua filha está doente, está morrendo, e ele vai até Jesus. Jesus tinha acabado de chegar, né? Que ele estava numa viagem no barco. E aí, quando ele chega, uma multidão vai até Jesus e Jairo também vai até ele. E diz assim lá em Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. 22. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe a mão sobre ela para que seja curada e vive. Jesus foi com ele. E Jesus foi. E Jesus, na verdade, ele estava indo. Só que no meio do caminho, até a casa de Jairo, muitas coisas aconteceram. E assim é como a nossa vida. Às vezes, no meio do caminho, muitas coisas vão acontecer. Às vezes, quando você está traçando um destino, traçando uma oportunidade, algo que você quer na sua vida, algumas coisas no meio do caminho vão acontecer. E aí é onde começa o trabalhar de Deus em nossas vidas. Que o tempo de Deus é diferente. E Jairo, ele estava apressado. Imagine você, pai e mãe, tendo um filho em casa, adoecendo, e onde você entende que Jesus é a única solução e a única salvação para isso. Você vai recorrer a Ele com toda aquela pressa, com todo aquele fervor, e quer que isso aconteça de uma forma rápida e que vá logo, mas no meio do caminho algumas coisas podem acontecer. No meio do caminho algumas coisas podem aparecer. E é onde nós começamos a entender o trabalhar de Deus. E aqui continua. Uma grande multidão o seguia e comprimia, ou seja, muita gente atrapalhava o caminho de Jesus até a casa de Jairo. E Jesus estava com o destino de ir até a casa do Jairo. Porém, estava ali uma certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara todo o que tinha. Em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, em meio da multidão, e o tocou o seu manto. Lembra que eu falei para vocês que Jesus estava indo até a casa de Jairo? E Jairo estava com pressa. Jairo queria que Jesus fosse logo, imediatamente para a casa dele, para curar a sua filha. Só que, às vezes, e aí vai o primeiro ensinamento que a gente pode aprender com isso. Às vezes, nesse meio do caminho, quando nós estivermos procurando a nossa bênção, aquilo que Deus prometeu para nós, nós vamos ter que dar glória a Deus pela bênção do próximo. Nós vamos ter que parar e dar graças a Deus porque Deus chegou primeiro também na casa de uma outra pessoa. E às vezes, por conta do tempo, nós não fazemos isso. Nós queremos só a nossa bênção. Nós queremos que chegue somente aquilo que Deus prometeu para mim. Mas no meio do caminho, Deus vai colocar você na frente de outras pessoas e você vai glorificar a vida dessas pessoas e o que Deus fez na vida dessas pessoas também. Então, antes de que chegue até a casa de Jairo, Jairo presenciou um milagre. Porque quando aquela mulher tocou em Jesus, Jesus parou. No meio da multidão, Jesus parou e falou: opa, alguém me tocou. E foi aquela mulher. E imediatamente Jesus sentiu sair um poder dele. E aquele poder curou aquela moça. Que há 12 anos, é bom a gente frisar o tempo. 12 anos vinha sofrendo com uma hemorragia. E isso, para a gente, pode parecer muito ou pouco, não sei, depende, cada um vai assimilar de forma como acha. Mas acredito que 12 anos esperando algo é muito tempo. Muito tempo esperando um milagre. Há quanto tempo você está esperando o seu?
Há quanto tempo você tem clamado a Deus esperando o seu milagre? Ou esperando aquela bênção que você tanto deseja? Ou há quanto tempo você desistiu daquilo que Deus colocou para você? Porque às vezes, por conta do tempo, nós desistimos. Nós deixamos de lado, nós esquecemos aquilo que Deus prometeu e nós começamos a seguir por nós mesmos. Mas nós temos um Jesus, nós temos um Deus que intercede por nós a todo tempo. E aquilo que Ele prometeu na sua vida, Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir, mas as coisas é no tempo de Deus. Só para a gente entender a questão de tempo, o nosso tempo é o tempo Cronos. Cronos é cronologia, tempo de relógio, horas, minutos, tempo. Esse é o Cronos. O tempo de Deus é outro, é o Kairos, é o perfeito, é o certo, chega na hora certa. O tempo de Deus não falha, o Cronos falha. Experimenta tirar a bateria do relógio. Experimenta tirar a pilha do relógio. Você vai se atrasar por conta disso. Porque a hora parou. Mas com Jesus a hora não para. Com Deus a hora não para. Aquele que Ele prometeu para você, Ele é fiel para cumprir e Ele vai. A diferença é como você está indo até Ele. E se você ainda está nele em todo o tempo. Que é o mais difícil. O mais difícil é a gente estar em Jesus o tempo todo. O mais difícil é quando a gente se depara com uma situação igual a do Jairo e vê Jesus parar para atender uma outra pessoa. Às vezes, isso nos tira aquela ânsia de fazer as coisas e a gente passa a desacreditar. A gente está com pressa. A gente quer que as coisas aconteçam de forma rápida. Mas com Jesus as coisas são diferentes. Eu tenho que estar preparado para isso. Eu tenho que estar preparado para as intercorrências que vão acontecer no meio do caminho. Eu tenho que estar preparado pelas barreiras que vão acontecer e vão aparecer no meio do caminho. Porque a bênção ela não vai chegar tão fácil na sua vida. Jesus foi tentado no deserto. Ele morreu, pagou um preço por algo que ele não cometeu. Ele morreu pela sua salvação. Um pecado que ele não cometeu, ele pagou lá. E ele não titubeou. E isso ele só foi cumprir aos 33 anos. E nós, às vezes, por conta de uma promessa que foi feita há um mês, 2 meses, há um ano, estamos querendo desistir. Estamos querendo desistir das coisas. Estou da igreja, eu acho que eu vou ser um pregador, eu acho que eu vou ser um missionário, um levita, porque as coisas não aconteceram. No tempo dele, a pessoa pega e faz, sai da igreja, se desvia, começa a pensar em outras coisas e esquece da promessa de Deus. Mas como o tempo de Deus ele é perfeito, aquilo ainda vai acontecer na sua vida. Você vai voltar. Não adianta. Quando Deus pega, não adianta. Quando Deus encosta em você, quando a mão de Deus está sobre você, quando o Espírito Santo de Deus está sobre você, não adianta. Você pode sair, você pode ir, mas o Espírito Santo de Deus sempre vai te incomodar. Ele sempre vai te incomodar, porque Deus tem uma promessa na sua vida. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ela vai se cumprir na sua vida. Tenha isso sempre na sua cabeça. Que a vontade de Deus ela vai se cumprir na sua vida. E continuando aqui a história de Jairo, Jesus parou, né? Naquele tempo, Jairo já desesperado. Quando pensa que não chegam as pessoas até Jesus, até Jairo, e fala: Jairo, sua filha morreu. E aí? O que você faria nessa hora? Aquela bênção, aquela promessa, aquela cura que você estava procurando, não chegou na hora que você queria. E aí Jesus vira para Jairo, deve ser, é que eu não vivi naquela época, mas deve ser muito louco essas coisas. Jesus vira para ele: calma, não temas, eu estou contigo. Calma. Nós vamos na sua casa. Calma. Jesus está falando para você hoje. Ei, espera. Calma, eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. E aquilo que eu te prometi, novamente, eu vou cumprir. Então calma. Aprenda a esperar em mim. Espera em mim. Tamo junto. Jargão. Tamo junto. Tamo junto, cara. Espera em mim. Continue crendo. Nós vamos lá. Não, mas minha filha morreu. Ei, calma.
E Jesus chega até a casa de Jairo. Nós temos uma história parecida, né? Que é de Lázaro. Marta e Maria chegam para Jesus, Lázaro morto há 4 dias já. Jesus, se o Senhor tivesse lá, ele não teria morrido. Senhor, se o Senhor tivesse lá, ele não teria morrido. E um fato curioso na história de Marta e Maria e Lázaro é que antes de realizar um milagre, Jesus ainda também sentiu a dor da perda de Jairo. Que estranho, que louco, né? Porque Jesus chorou. É uma coisa de louco, né? Imagine, eu já sei que eu vou realizar um milagre, eu já sei que eu vou realizar aquela ressurreição na vida daquela pessoa, mas mesmo assim, antes disso, eu vou sentir a dor. E isso que a gente não está preparado para saber ainda. Às vezes nós não estamos preparados para sentir a dor. Às vezes nós não estamos preparados para sentir que talvez não seja a vontade de Deus curar aquela pessoa. Talvez não seja a vontade de Deus te dar aquilo que você está querendo. Porque às vezes, aí vai mais um ensinamento. Marta e Maria estavam procurando a cura. Jairo estava procurando a cura. Jesus deu a ressurreição. Talvez Deus, Ele está preparando algo melhor para a sua vida. Mas se você não tiver paciência para experimentar isso, para esperar isso, talvez você não experimente esse daí. Porque quando Deus ele faz as coisas no tempo dele, na hora dele, o gosto da bênção é totalmente diferente. É uma bênção que dura. É algo que, sabe, tem um testemunho, tem uma edificação, tem uma santidade por trás disso. É algo totalmente diferente de quando você conquista algo pela sua força. Quando você bate, marreta, você fala, nossa, eu consegui, mas eu estou todo machucado. Talvez quando você coloca toda a sua força em cima daquilo que não é para ser seu, você pode até conquistar, mas talvez você não usufrua. Mas com Deus Ele vai te dar o tempo para isso. Talvez a bênção que você está esperando, talvez não chegue para você. Mas pode acontecer igual a Abraão. Toda a sua descendência pode ser que chegue neles. A promessa de Deus ela nunca vai deixar de se cumprir. E quando Ele fala que você e sua casa, você e toda a sua casa servirão ao Senhor, creia que isso vai acontecer. Por mais que você não esteja aqui para ver, mas a sua casa vai estar lá dentro, vai estar na casa de Deus. Talvez você, meu filho, eu quero tanto que ele vá para a igreja. Ei, espera. Porque vai acontecer no tempo de Deus. Deus ele vai cumprir a promessa que Ele tem para você. Se Ele fez essa promessa para você, Ele vai cumprir. Mas é no tempo dEle. A gente precisa aprender a esperar no tempo de Deus. A gente precisa aprender a entender que a vontade de Deus é diferente da nossa. Os planos de Deus são diferentes dos nossos. Eles são mais altos. E a gente não está preparado para isso. Tem um jargão que o pessoal fala bastante por aí. É mais ou menos assim. Quando ele fala, eu queria falar para vocês sobre Jesus, trazendo para a parte espiritual e cristã. Queria falar sobre Jesus, mas eu não sei se você está preparado para esta conversa. Será que nós estamos preparados para conversar sobre Jesus? Para falar sobre o tempo de Jesus? Às vezes nós não estamos nem preparados para isso, porque eu não estou nem preparado para receber aquilo que Ele tem para me dar, e eu estou querendo antes do tempo dEle. Eu não estou nem preparado para receber aquela bênção, mas eu quero. Por isso que o tempo de Deus é diferente do meu. Porque Ele só vai me dar aquilo quando Ele tiver certeza que eu estou preparado para receber. Ele não vai me dar antes. Porque Ele vai me dar no momento em que Ele souber que aquilo que você tem, que Ele te deu, vai ser usado de forma certa. Não adianta Ele te dar uma bênção que você não vai saber usar. Não adianta você pedir dinheiro, se na primeira oportunidade que você tiver o dinheiro, você vai sair da igreja. Vai abandonar Deus. Não adianta você pedir carro, se a primeira coisa que você fizer com o carro, um irmão pedir uma carona, você não der. O irmão da igreja que precisa da sua ajuda, você fala, não, vai sujar meu carro. Não adianta. Você tem que estar preparado para receber a bênção de Deus. Não adianta você querer algo que você não está preparado para receber. Por isso que o tempo de Deus é diferente.
E às vezes a gente não entende isso. E quando Jesus chega na casa de Jairo, Jesus dá uma ordem. Só vai entrar eu, Pedro, Tiago, Jairo e a mãe. Não vai entrar mais ninguém. E para todo mundo a criança está morta. Mas para Jesus a criança está dormindo. Não, relaxa, está só dormindo. E quando Jesus chega lá, Jesus ele fala assim, ó. Está lá no 40. Quando Jesus fala aqui, ó, no 39, então entrou, disse, porque todo... Aqui, 39. Então entrou e lhe disse, por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão, e aí vem a ordem de Jesus, e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você. Olha a ordem de Jesus. Levante-se. Imediatamente a menina se levantou. E Jesus pediu para que os discípulos, as pessoas que estavam lá, levassem para ela, desse algo de comer para ela. Será que você está preparado para ver um milagre? Imagine que se você está num velório. Claro que eu não sei se uma situação dessa aconteceria, mas ninguém sabe os planos de Deus. Você está num velório e de repente alguém vai orar pelaquela pessoa e Deus ressuscita aquela pessoa no velório. Eu acho que eu teria um infarto. Eu acho que naquele momento eu teria um mini infarto. Caía na hora. Porque eu não estaria preparado para aquilo. Eu não estaria preparado para receber aquela bênção naquele momento. Que foi a questão de Jairo, ou de Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias. O corpo dele já tinha cheiro do corpo dele. Jesus chegou lá, chorou a morte de Lázaro. E a Marta e Maria, ele está morto. Ei, Jairo não está morto. Remova a pedra. Não, mas e o cheiro? Remova a pedra. Tire a pedra. Faça o que eu estou pedindo. E muitas vezes com Jesus ele vai falar isso para você. Você vai virar para ele e falar assim, não, mas Jesus não dá para fazer isso. Ei, faça o que eu estou pedindo. Não, mas Jesus eu não vou falar com essa pessoa. Ei, faça o que eu estou pedindo. Não, Jesus eu não vou orar por... Ei, faça o que eu estou pedindo. Nós estamos aqui para servir a Deus. Nós estamos aqui para servir a Jesus. Nós estamos aqui para ser servido. Um servo ele tem que saber servir. Não adianta. Ele nunca vai ser apenas um servo ou um líder se ele não souber ser liderado. Ele nunca vai ficar de pé para ensinar se ele não souber sentar para aprender. Não adianta. Então, quando Jesus mandar você fazer alguma coisa, faça. Não titubeie, porque as coisas na sua vida só tem a melhorar por conta disso. Isso é uma questão de obediência. E tudo que você fizer... Lembra de uma ordem que Jesus deu aqui? Quem ordenou que a levantasse? Foi Jesus. Então, tudo que você fizer, faça em nome de Jesus. Porque é o nome de Jesus que tem poder. Não é o meu, não é o seu. E quando você pedir alguma coisa para Jesus, quando você pedir alguma coisa para Deus em suas orações, lembre-se, eu estou preparado para receber? É o tempo certo de eu receber esta bênção? É o tempo certo desse milagre acontecer? Porque a sua vida vai servir de exemplo. Após o milagre, após a bênção na sua vida, você vai ser um exemplo. Porque Deus ele não pede para você sair falando os milagres que foi realizado na sua vida. Porque automaticamente o milagre na sua vida já é você. Você já é um milagre na vida de Deus. Na vida da sua família, só de você estar vivo, respirando, você já é um milagre. Isso já é motivo para você adorar a Deus. Isso já é um motivo para você entender a quão boa é a vontade de Deus na sua vida. Quão perfeito é aquilo que Deus fez na sua vida. Quantos daqui, talvez, ou
por aí não tem a condição que você tem de ter uma casa, às vezes de ter a comida no prato, de ter o que vestir, e está glorificando a Deus mais do que você. Não é aquilo que você tem que vai determinar se você tem Deus, mas é aquilo que você é. Através da árvore nós conheceremos o fruto. E as coisas com Deus, ela vai acontecer no tempo dele. Não adianta você falar que vai acontecer no seu, não adianta você bater, não adianta você pedir e não se preparar. Porque quando acontecer, é igual a volta de Jesus. Será que você está preparado? Porque nós não sabemos a hora, nem o dia, nem o local. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar. É o tempo de Deus. E o tempo dele é o Kairos. É o perfeito. É o certo. É certeiro. Não falha. Então aquilo que você está procurando na sua vida, é como eu falei aqui para vocês. Jairo foi atrás de Jesus esperando uma cura para a filha dele que estava doente. Muito doente. Só que quando ele chegou em casa, ele teve algo surpreendente. Ele teve a ressurreição. Ele teve algo que ele não esperava. Porque para ele aquilo não poderia acontecer. As pessoas, quando Jesus foi realizar esse milagre, as pessoas riram dele. Como está dormindo? Eu sei, está morta. A pessoa está morta aqui, já era. Foi-se. Jesus só ordena para ela: filha, levanta e anda. Levanta. Sai daí. Acorda. Imagina a cara daquelas pessoas que estavam lá. A surpresa daquelas pessoas que riram de Jesus. Imagina a surpresa de Jairo, que para ele a filha dele já estava morta. Já tinha perdido as esperanças. Porque aquilo que ele queria não aconteceu no tempo dele. Mas quando ele chegou lá, ele presenciou o tempo de Deus. O tempo de Jesus. O que ele pediu, Deus deu a mais. É Deus testificando sobre a sua vida. É Deus colocando sobre para você e na sua vida algo novo. Um tempo novo. Um momento novo. Jesus, o plano perfeito. A gente cantou aqui. Jesus, o plano perfeito. Ele é o plano perfeito para nossas vidas. Não há outro. Não tem outro. Não existe outra pessoa que vai poder fazer o que Jesus fez. Quem aqui estaria preparado para morrer no lugar de alguém? E ainda mais por algo que não cometeu. É difícil a gente parar e pensar por esse lado. Quem aqui está preparado para perder alguém? Porque Jesus está chamando. Ninguém aqui está preparado para essa dor. Quantos milagres vocês já viram acontecer na vida e na família de vocês? Por quantos deles vocês glorificaram a Deus? Só por você ter acordado hoje, você agradeceu? Só por você estar aqui hoje, você agradeceu? Porque muitos não podem mais estar aqui. Muitos não podem mais estar aqui. E nós, com tudo que nós temos, nós reclamamos porque as coisas que Deus prometeu para a gente, ou que a gente quer, não aconteceu na nossa hora. Não aconteceu quando a gente queria. E não aconteceu da forma que a gente queria. Mas é como eu falei. Quando as coisas na nossa vida acontecem com a permissão de Deus, com a vontade de Deus, e na hora de Deus, é diferente. É eterno. Aquilo marca. Às vezes na nossa vida nós precisamos ter algumas cicatrizes para que nós possamos lembrar de onde a gente veio e para onde a gente vai. E são essas cicatrizes que vão fazer com que você esteja com Jesus o tempo todo, porque quando você lembrar, você vai lembrar, quando você olhar, você vai lembrar: eu sou um milagre. Eu tenho uma cicatriz na mão até hoje que eu posso falar que eu sou um milagre. Porque nós sofremos um acidente de carro a 80 por hora
o carro capotou, eu estava com a mão para fora, sem cinto, praticamente arrancou um tampão da minha mão, que na hora eu virei o Michael Jackson, porque eu fiquei branco, nessa parte aqui. E até hoje eu não sei explicar como eu estou aqui. Todos que estavam naquele carro não sabem explicar como saiu dali. E isso, para mim, é um testemunho, porque nós estávamos um período, eu tinha um ministério de grupo de pagode gospel, e nosso grupo estava brigando muito, nós estávamos atordoados, tanto que para ir para o ensaio foi uma briga só, e ninguém concordava com ninguém. E aí, quando a gente chegou no ensaio, era um estúdio totalmente louco. A gente descia uns degraus do estúdio, tinha aquelas carrancas lá, aqueles negócios de umbanda. E imagine você, evangélico, chegando no estúdio que você alugou pela internet, não sabia de nada, chega lá no estúdio, um monte de oferendas e tal, e você fala, meu Deus, onde a gente está? E ali naquele momento a gente parou, orou e começou a conversar, e o ensaio fluiu, e a gente saiu de lá de uma forma diferente, mas no meio do caminho aconteceu algumas coisas. Aconteceram umas barreiras no meio do caminho. E nós estávamos em 3 carros. O único carro que capotou era onde eu estava. O cara que causou o acidente sumiu. E o rapaz, enquanto estava lavando a minha mão, porque na verdade, até hoje eu não sei disso. Me falaram, porque eu estava com adrenalina, então eu não sei. Mas falaram que quando o carro capotou, ele arrastou, eu saí do carro em movimento pela janela. E o pessoal que estava nos carros atrás falou isso. Eu falei, não, você é doido? Impossível ter feito isso. Mas o carro estava em movimento. E eu não tinha visto a minha mão. E eu estava tentando ajudar as pessoas que estavam lá. Eu falei, meu, sai do carro, está vazando gasolina, sai daí, ajudando o pessoal. E não tinha visto. E os meninos parou tirando a camiseta para me dar. Eu falei, ué, por que você está tirando a camiseta? Ó, sua mão. Na hora que eu olhei para minha mão pingava sangue assim, ó. E eu fiz só um cortezinho na testa também. E naquele momento, todo mundo que estava em volta lá ficava assim, meu, como que vocês estão vivos, velho? A batida de vocês foi muito feia, o capotamento de vocês foi muito feio. Como que vocês estão vivos, vocês aí, ó, só esse negócio na mão, teoricamente, né? Os meninos que estavam comigo não sofreram nada. Como que vocês estão vivos? Porque Deus fez uma promessa para minha mãe. Porque ela viria o filho dela na casa de Deus. E Deus fez uma promessa na minha vida. Que eu também estaria na casa do Senhor. E meu filho estaria aqui na casa do Senhor. E hoje meu filho está na casa do Senhor. Não aconteceu no meu tempo, porque não foi em seguida que eu casei e tive uma vida. Isso nós estamos falando de aproximadamente 10 anos. Eu sou casado esse ano faz 7. Conheci a prometida há 9, mais ou menos. E a promessa de Deus, ela está se cumprindo. E ela vai se cumprir na vida da minha mãe, porque minha mãe recebeu uma promessa também que a família dela ia. E os filhos dela iriam. E meu irmão mais velho, ele é um bandista. Porém, quando ele viu o meu casamento com a Thalita na igreja, realizada pelo pastor, pela bênção do pastor, ele falou que queria o casamento dele na igreja. E para quem conhece o bandista, entrar na igreja é um crime praticamente. Eu posso falar isso porque eu já fui. E hoje eu estou aqui. Então eu também acredito que no tempo de Deus, na hora certa, no tempo Kairos, o meu irmão estará na igreja também. Eu acredito nisso. E eu creio nisso. E que você possa crer também. Que as coisas na sua vida, as promessas que Deus tem para você, elas vão acontecer. Elas vão se realizar. Mas é no tempo de Deus. É na hora certa. E é de forma perfeita. Então não apresse isso. Porque aqui nós podemos
entender que Deus chegou atrasado na casa de Jairo. Se a criança tivesse simplesmente morrido. Chegou atrasado no sepultamento de Lázaro. 4 dias. Mas o tempo de Deus é diferente. Ele nunca se atrasa. Ele nunca erra. Ele faz as coisas no tempo certo. E na hora certa. E Lázaro estava vivo. Aquela garota de 12 anos também estava viva. Então creia que as promessas que você tem na sua vida estão vivas. Elas não morreram. Elas estão aí. É o momento de você pegar tudo aquilo que estava dentro de você, que estava perdido porque você, de certa forma, não entendeu o tempo de Deus. Deus está te dando uma nova oportunidade hoje. Reacenda aquele sonho. Coloque novamente a sua vida na mão de Deus. Deixa Ele realmente guiar. Porque as coisas agora, daqui para frente, elas vão ser no tempo de Deus. As pessoas falam, a pandemia veio no momento errado. Muita gente aprendeu muita coisa com essa pandemia. Muitas pessoas aprenderam a amar mais a sua esposa. Muitos filhos aprenderam a amar mais os seus pais. Muitos pais aprenderam a amar seus filhos. As famílias hoje estão mais unidas. Nós vamos falar que isso é coincidência? É o tempo de Deus. E Deus está fazendo com esse tempo uma oportunidade de você aprender algo com isso. O isolamento não é um confinamento. Ele é só um confinamento com as pessoas. Mas Ele está te dando a oportunidade de também ter um confinamento com Deus. De ter um momento a mais com Deus. De ter um tempo com Deus. Desligue as redes sociais, televisão. A Thalita em casa sabe. Eu não gosto de assistir jornal. Se tem uma coisa que eu não gosto é assistir jornal. Porque toda vez que você liga jornal está falando coisa ruim. Está falando de fulano que morreu, de fulano que bateu não sei no quem. Nunca está falando alguma coisa boa. Eu prefiro assistir 1000 vezes um filme, alguma coisa, jogar o videogame que agora eu comprei de novo. Essas coisas, melhor do que ficar vendo jornal. Tire a notícia ruim da sua vida. Jesus está te dando uma oportunidade de ter uma notícia boa. Jesus está te dando a oportunidade de ter aquele milagre que você tanto pediu. Porque nunca teve um momento tão bom e tão propício para você estar mais perto dele. Nunca teve um momento tão bom para você estar perto de Deus. Antes dessa pandemia, eu sou um milagre também. Porque se não viesse essa pandemia, talvez eu não estaria aqui na igreja. Porque eu estava me afastando dos caminhos de Deus. A mulher sábia edifica o lar, é o que dizem, né? Aquela senhora ali, ó, fica o tempo todo, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja. E ficava, eu falava, não, quero saber mais dessas coisas não. E ela, vamos para a igreja. E ficava de bico que eu não ia. A mulher sábia edifica o lar. E hoje ela está aqui, ó, me vendo fazer isso aqui. Então, é tudo no tempo de Deus. E esse tempo de Deus, ele chegou na sua vida. Não espere mais. Se achegue a Ele. Coloque a sua vida diante dEle. Porque as promessas dEle estão prontas para serem cumpridas na sua vida. Que você possa, que essa palavra ela possa ter encontrado você. Que de certa forma isso possa ter, Deus possa ter colocado uma semente aí no seu coração. Porque tudo aquilo que Deus projeta na vida das pessoas acontece. E não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. Tudo que você vive, tudo que os pastores pregam, os louvores que você escutam, são todas umas formas de Deus falar com você. Então abra os seus ouvidos, abra o seu coração e só receba a semente. Porque ela vai frutificar dentro de você.
Se afaste daquilo que te afasta dele. E se aproxime daquilo que te aproxima dele. Porque o tempo dele é agora. E a vontade dele sobre a sua vida também é agora. Que Deus abençoe a sua vida.